Se você está passando pelo processo do despertar espiritual, pode ser que você já tenha vivido a noite escura da alma, ou pode ser que você esteja passando exatamente por esse momento e não sabe muito bem com quem conversar, não sabe o que pensar a respeito disso tudo que está vindo à tona na sua vida. Mas calma, que eu quero te trazer uma boa notícia aqui nesse vídeo. Tudo isso que você já passou ou que você está passando tem um objetivo muito bom. Então nós vamos falar sobre esse processo da noite escura da alma para as pessoas que já passaram pelo despertar espiritual, que estão buscando esse conhecimento. E nós vamos entender por que a noite escura da alma é tão necessária para a ascensão para a quinta dimensão. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Débora e você pode assistir os meus outros vídeos que eu já gravei sobre o despertar espiritual, sobre a quinta dimensão. Você pode olhar na playlist do Despertar Espiritual. E você é muito bem-vindo nesse canal, te convido a vir fazer parte dessa família, porque tem conteúdos preciosos aqui que vão ajudar muito no seu processo de cura e de despertar espiritual. Bom, então todas as pessoas que estão buscando a luz, o seu desenvolvimento pessoal, que estão buscando trabalhar o autoconhecimento, essas pessoas vão passar pela fase chamada a noite escura da alma. É um período solitário, sombrio, cheio de desesperança, angústia e escuridão, que pode assustar quem está iniciando o seu despertar espiritual. Mas saiba que isso é extremamente comum, pois faz parte da iluminação das nossas sombras, do nosso processo de autoconhecimento, para que nós possamos entender tudo que nós trazemos, a nossa bagagem de vida, e nós possamos ressignificar tudo isso, para que nós possamos nos elevar espiritualmente. A noite escura da alma costuma ser descrita como um período de intenso sofrimento espiritual ou existencial. É um momento em que os indivíduos podem se sentir desconectados das suas fontes habituais de propósito e de fé. Essas pessoas podem questionar as suas próprias crenças, os seus valores, e elas também experimentam uma perda de conexão espiritual. E aquela profunda sensação de vazio, de solidão, que todas as pessoas se afastaram, que ninguém se importa com ela. E essa noite escura da alma também pode ser uma experiência muito desafiadora, que vai testar a nossa fé e a nossa compreensão de si mesmo e do mundo. A noite escura da alma não se limita a nenhuma religião, a nenhuma crença, dogmas. Pode acontecer com indivíduos de todas as origens, todos os sistemas de crenças que buscam compreender mais a si mesmos e entender o seu lugar no mundo. Embora seja frequentemente associado ao crescimento espiritual e à iluminação, é sim um momento de muita confusão e de muita amargura interna. O despertar espiritual é como arrumar um armário bagunçado. Há muita coisa para se jogar fora, ressignificar, transformar, saber aquilo que nos serve e aquilo que realmente não faz mais sentido na nossa vida. A quantidade de informações que nós recebemos é como se nós pegássemos todas as roupas que nós temos, toda aquela bagunça do armário e jogássemos tudo no chão de uma vez para começar esta arrumação. É claro que a impressão que fica nesse momento é de que a bagunça está muito maior do que no início. Por isso que muitas pessoas que estão passando pela noite escura da alma, muitas delas dizem que não faz muito sentido porque parece que elas estão muito piores do que antes de despertarem. Parece que as dores, tudo fica muito mais intensificado. Mas isso tudo tem um objetivo, que é nos levar à iluminação espiritual. Friedrich Nietzsche tem uma frase muito bonita, abre aspas: "Eu sou uma floresta e uma noite de árvores escuras.
Mas aquele que não tem medo da minha escuridão encontrará bancos cheios de rosas sob meus ciprestes. Fecha aspas. Acordar a nossa mente gera um bem-estar incrível, mas esse processo pode ser doloroso. Por isso que nem todas as pessoas vão passar pelo processo de cura completo, pelo processo de despertar, porque isso exige que nós saiamos da nossa zona de conforto, que nós paguemos um preço, que nós experimentemos algumas dores que durante muito tempo nós fugimos dela. O segredo está em perceber isso e usar os períodos mais duros a nosso favor, sem permitir que eles nos afastem dos nossos objetivos. Aliás, é durante as adversidades e quando nos sentimos frágeis e desamparados que mais crescemos enquanto seres espirituais. As maiores lições chegam travestidas de dor. Manter a fé e seguir caminhando são os segredos para você vencer a noite escura da alma mais rapidamente e retirar o máximo de experiência dessa situação. O propósito da noite escura da alma é visto como um processo de purificação, removendo apegos, ilusões e falsas crenças para permitir uma conexão mais profunda com o divino ou uma verdade superior. Acredita-se que suportar a nossa própria escuridão e se render a esse processo nos leva a uma profunda transformação espiritual e também nos traz mais sabedoria e maior sensação de paz interior e realização. Esse momento da noite escura da alma foi originalmente descrito em um poema escrito no século XVI pelo poeta espanhol e místico cristão São João da Cruz. O poema narra a jornada da alma desde a sua morada carnal até a união com Deus, onde a jornada, ou seja, o espaço de tempo entre o início de tudo e o retorno ao mundo espiritual, seria a noite escura. É interessante quando a gente entende esse processo, porque todos nós estamos nos encaminhando, estamos retornando à casa do Pai, ao nosso todo, que é Deus, a nossa origem. Então, desde o nosso momento que nós saímos, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, até nós retornarmos a sermos esta única essência com o Pai, nós passamos pela noite escura da alma, que é onde a gente consegue compreender o nosso processo de evolução, o nosso propósito e a nossa missão aqui na Terra. E todos os sofrimentos que a gente experimenta durante a nossa jornada de vida, as pessoas que cruzam o nosso caminho aqui nessa Terra, tudo isso é para o nosso aprendizado. E essa escuridão são as dificuldades que nós temos enquanto seres espirituais em abdicar das nossas seduções da matéria, nos livrar do apego do ego, de querer estar certo, do apego material, porque tudo aqui, nesta terceira dimensão, é temporário, tudo isso vai passar. E como eu já falo nos meus outros vídeos sobre a quinta dimensão, sobre a transição planetária pela qual o planeta está passando, e nós estamos cada vez mais nos dirigindo para esta nova era, a era de Aquário. Também já falei sobre isso aqui. Eu vou deixar o vídeo na tela final para você assistir, se você ainda não viu, sobre a transição planetária, o que significa a era de Aquário, para que você entenda esse processo e para que você possa se alinhar também a esta dimensão, a esta frequência energética. Essa obra, esse poema que fala da noite escura da alma, fala da purificação dos nossos sentidos. Esse processo onde nós passamos a utilizar a nossa sensibilidade com foco no mundo espiritual, abandonando cada vez mais a materialidade. A noite escura da alma também descreve os 10 níveis na progressão em direção ao amor místico, tal como descrito por São Tomás de Aquino e em parte por Aristóteles. Assim, o poema apresenta os passos para fazer da noite escura da alma uma aliada no crescimento espiritual.
purificar os sentidos, evoluir o espírito e viver uma vida de amor. Embora no poema o sentido dado à noite escura da alma esteja mais relacionado à jornada da alma em si, o termo ficou conhecido dentro da Igreja Católica e fora dela como uma crise que o espírito enfrenta para superar a materialidade. Abalo da fé, dúvidas, sensação de vazio, abandono, incompreensão e desconexão são os indícios de que a sua alma está passando por esse período. Quando não sabemos a respeito de algo, ele não pode ter impacto nenhum sobre o nosso emocional. O mesmo ocorre quando levamos a vida de forma mais desprendida dos preceitos divinos, na materialidade, com a alma adormecida. Nos satisfazemos a princípio com os frutos da vida material. O dinheiro, a carreira, viagens, a casa nova, momentos de lazer ou uma nova relação afetiva podem proporcionar o sentimento de felicidade, alegria e pertencimento. Não questionamos, apenas desejamos e seguimos na estrada guiadas pelo nosso ego. Conformados com a alegria que essas situações nos oferecem, sentimos mesmo que a vida se dá apenas nessa terceira dimensão, que tudo está correndo bem. Claro, bem para nós mesmos, já que normalmente o nosso foco é a nossa felicidade, a nossa autorrealização. E é aí que o despertar espiritual, aliás, a noite escura da alma, nesse processo que faz parte do despertar espiritual, é que vem literalmente nos sacudir, vem nos mostrar que tudo aquilo que nós estamos focando, embora nós saibamos, claro, que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do conforto, nós precisamos usufruir das coisas aqui na Terra. Eu já falei no vídeo que eu gravei sobre como vivem as pessoas que estão sentindo os sintomas da quinta dimensão. E uma das coisas que eu falo é sobre a questão do desapego da matéria. E algumas pessoas interpretam isso de forma errada. Não quer dizer que essas pessoas não querem saber de nada, não quer dizer que essas pessoas vão querer simplesmente as coisas mais simples ou que realmente são pessoas que têm um espírito de pobreza. Muitas pessoas associam a isso, mas não tem nada a ver. A questão de você desapegar da matéria é você não depender disso para ser feliz. Como algumas pessoas estabelecem que só quando tiverem a casa nova, uma mansão, o carro do ano, aquela viagem, etc., aquela roupa, enfim, coisas materiais, apenas assim as pessoas acham que elas estarão sendo preenchidas e que isso vai trazer felicidade. A gente vê quantas e quantas pessoas ricas, milionárias, têm depressão, se sentem vazias, se sentem perdidas. Então nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro, porque a nossa verdadeira completude é a completude espiritual, é a completude da nossa alma. Então, quando nós buscamos pela nossa evolução, o cenário se altera de forma radical. Nossos olhos passam a enxergar além do físico e desnuda na nossa frente o mundo como ele verdadeiramente é. Passamos a compreender a justiça e o mal do mundo de forma totalmente diferente. E quanto mais compreendemos, mais confusos ficamos. Perdemos aquela sensação de pertencimento, conformidade e aceitação para ingressar no mundo dos questionamentos e às vezes até mesmo da revolta. Claro que isso é uma cilada do despertar. Importa o outro além de nós. Percebemos que não existe controle, que a felicidade material é passageira e se torna difícil compreender a ação de Deus e sua justiça. Quanto mais estudamos, percebemos que nada sabemos e isso é assustador. Quanto mais buscamos a fé, podemos dela nos aproximar. Oscar Wilde declara: "Meu desejo de viver é tão intenso e embora meu coração esteja quebrado, corações são feitos para serem quebrados. É por isso que Deus envia tristeza para o mundo. Para mim, o sofrimento parece agora uma coisa sacramental, que santifica aqueles
a quem toca. Isso é a noite escura da alma. Quando o despertar chega e os véus do mundo são retirados, ficamos perdidos, confusos e nossas emoções ficam abaladas. É como se algo nos fosse retirado, pois somos expulsos da zona de conforto e da paz que a visão não crítica do mundo oferece. A fé ainda está ali, mas não está sozinha. Agora as dúvidas, questionamentos e anseio por respostas passam a compor a espiritualidade em processo de desenvolvimento. E dependendo da intensidade das emoções e das experiências que vivenciamos aqui nesta terceira dimensão, essa noite escura pode levar anos até que a pessoa consiga superá-la. E é importante dizer que tudo aquilo a que nós resistimos se repete na nossa vida até que a gente aprenda a lição. Uma barra de diamante só se torna um diamante lapidado porque teve que passar pelo fogo. Então a tensão, a dor, o choro, as noites em claro, quando as coisas parecem estar totalmente distorcidas, tudo isso faz com que o espelho das nossas almas seja polido o suficiente para que possamos perceber na nossa natureza qual é a nossa verdadeira origem. Por isso, não devemos temer essa fase, porque ela vai passar e ela vai nos tornar muito melhores. Devemos aprender com ela, agradecer por estarmos avançando na jornada evolutiva, agora capazes de perceber o mundo para além da materialidade. É o momento de deixar fluir as emoções e também a razão. A cabeça, ávida por compreensão, vai tentar atribuir sentido em tudo quanto for possível, o que vai gerar frustração. Nem tudo pode ser explicado à luz da razão, e essa é a primeira lição que a noite escura da alma nos ensina. Há coisas que não farão sentido, mesmo para a alma mais espiritualizada. Khalil Gibran nos diz o seguinte: do sofrimento emergiram as almas mais fortes. Os personagens mais notáveis são marcados com cicatrizes. Tentar levar a vida segundo preceitos divinos não é fácil. Agradecer, perdoar e aceitar são virtudes pouco incentivadas pela vida em sociedade. Estão muito presentes nos discursos e narrativas, porém não as encontramos normalmente nas atitudes humanas. O mundo parece premiar os injustos, os perversos, os espertos, e isso aprofunda a noite escura que a alma atravessa. O segredo é não desanimar e procurar não estabelecer padrões, compreendendo que a justiça divina transcende a nossa compreensão. Nos momentos mais difíceis, confie na vida, na sua espiritualidade, confie em Deus. Aceite os seus próprios sentimentos, as suas sombras, os seus momentos. Não evite essas sensações, esses sentimentos que serão gerados, porque senão você não vai crescer. Integre tudo isso como algo natural que faz parte da sua alma. Continue em frente. Paciência. Não há mapa, não há receita de bolo, pois cada um vive a sua verdade e atrai para si as experiências na medida exata das suas próprias necessidades. O sofrimento é também a chave que nos liberta da prisão e das cicatrizes que trazemos na alma, pois elas são o lembrete do quanto nós somos fortes, além de representarem a memória da nossa própria jornada. Eu espero que você passe por esse momento, ou que você já tenha vivido esse momento, mas que as dificuldades ainda estão vindo na sua vida. Não desanime, você está no seu processo. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhá-lo com as pessoas que você acredita que vão precisar ouvir esse vídeo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!